Dois casos distintos que abrem espaço para debate sobre o conceito de justiça. Uma família queixa-se de estar a ser expropriada terras por onde habitou durante dezenas de anos devido à requalificação para dar espaço a grandes projetos. Por outro lado, ainda na Matola, centenas de famílias queixam-se de estar a viver debaixo de inundações porque o curso de água deu espaço a construções de grandes projetos. Boa noite, bem-vindos ao Grande Plano. Do alto, a imagem mostra os bairros inundados. Em terra, as consequências são bem mais visíveis. Famílias que vivem no desespero. Eu tenho uma viatura do outro lado lá, está a apodrecer, não tenho maneira como tirar. Ela vem de outras zonas, muitas zonas, e vem estagnar aqui porque é uma zona baixa. Tem por onde passar? Não tem aqui é o destinário daqui, destina-se aqui e para por aqui, não vai mais. Construções erguidas em locais de passagem da água. A construção destes empreendimentos empresariais por volta de 2012 e 2013 acabou piorando a situação das inundações nesses bairros. Em um município travado pela justiça. O único dever que assiste ao Conselho Municipal é de se conformar com a outra sentença e abster-se de praticar qualquer ato que consubstancie, neste caso, o não cumprimento desta decisão. A imagem feita de um drone mostra como fica parte do bairro da Liberdade quando chove. Este é o cenário vivido na chuva que caiu nos últimos meses. Apesar da chuva ter parado, muitas famílias continuam com as casas inundadas e o seu dia a dia foi transformado. Para ter acesso ao quintal, a alternativa é transpor o muro da vizinhança. Este é o exercício que a família tem que fazer para poder chegar aqui, porque praticamente não há acesso, conforme as imagens do Hermenegildo Zebani mostram. Deste lado não há acesso possível, porque a parte frontal desta parcela está toda inundada e a alternativa é mesmo transpor o muro do lado da vizinhança para poder chegar aqui. O chefe da família é uma pessoa resignada, vencida pelo drama da água que já destruiu bens valiosos e causa um incômodo, doenças e desespero. Minha sala já estava cheia de água. Simplesmente para mim posso dizer que está mais ou menos, não é a situação mais pior, crítica que dos outros. Eu tenho uma viatura do outro lado lá, está a apodrecer, não tenho maneira como tirar. Não tem como tirar porque o quintal está inundado. A única coisa que pode fazer é assistir à destruição do seu único meio de circulação, que lhe custou muito conseguir. Certamente pode ter apanhado água, porque aqui a água já estava ao nível das cadeiras. Desmontei o computador para ver se posso secar, mas sim, estou à espera que um dia essa água seque para eu poder ver o resto das coisas. Não é fácil saber o que é que estragou, porque o carro estava totalmente submerso e quase que até a altura das cadeiras, mais ou menos aqui. Mas nem sempre foi assim. O Sr. Bernardo vive aqui há 23 anos, por isso sabe de onde partiu o problema. Parte desta água onde se concentrava, teve uma construção de uma igreja, que era crente, um dos responsáveis do município, que já passou por lá. Uma igreja nazareta, bem encostada atrás da minha casa. Aqui ficou a residência pastoral. Então a residência passou para o outro lado, onde parte dessas águas concentrava-se. A partir dali a situação tornou-se crítica. O mais crítico é que as construções desordenadas foram sendo feitas ao longo do tempo,
por singulares e empresas nos locais que eram cursos normais das águas pluviais. Não é só água natural da chuva, não. Ela vem de outras zonas. Muitas zonas e vem estagnar aqui porque é uma zona baixa. E não tem por onde passar. Não tem. Aqui é o destinário daqui. Destina-se aqui e para por aqui, não vai mais. Neste vídeo amador, uma moradora do bairro da Liberdade fica impressionada com o que vê. A casa caiu. O bairro da Liberdade voltou de novo à lagoa. O vídeo foi feito precisamente neste ponto do bairro da Liberdade, o quarteirão 21, uma das zonas críticas. Quando chove, a água fica concentrada e as casas ficam praticamente alagadas. E a autora do vídeo está ali a conversar com os técnicos do Conselho Municipal da cidade da Matola, que inclusivamente estão a trazer uma solução para o problema reportado. Longe de pensar que o vídeo feito por si pudesse ser visto por tanta gente, Eunice diz que a intenção era reportar o caso ao pai que vive longe desta zona. Não apareceu uma chuvinha de nada, afinal ia ficar aqui. Foi isso que inspirou a senhora a servir de camera woman. O que faz me inspirar de servir de câmera é que os meus pais, como não estão aqui quando chega sempre esse tempo de alagamento, nós sempre fazemos o vídeo para ele poder ver como é que é a situação daqui da zona. Porque eles nunca vêem de perto, então a gente sempre tem essas coisas de filmar, mesmo dentro de casa, não sei o que, como entra a água, não sei o que. Foi o que inspirou, a gente sempre faz os vídeos quando chega esse tempo. Hoje, a felicidade de Eunice e de tantos moradores é de saber que o município está a desenvolver obras pontuais para minimizar o problema das inundações. Estes coletores estão a ser colocados nos pontos mais baixos e ligados à corrente elétrica, e através de tubos como estes, a água vai sendo bombeada para as zonas onde, pelo menos, existem valas de drenagem. O sistema em si funciona quando recolhe as águas. Sendo este o ponto mais baixo, acredito que com o sistema em funcionamento, enquanto as águas tentam acumular, elas infiltram e são bombadas, para dizer que não teremos água estagnada. Se a água fica estagnada é por muito curto espaço de tempo. Então, com o sistema, nós vamos ter a rua seca, vamos ter as casas sem a quantidade de água que sempre vinham recebendo antes. Mas este não é o entendimento que o município da Matola tinha antes para resolver o problema de alagamento nos bairros suburbanos. Se for para usarmos o sistema de valas de drenagem, teríamos que fazer algumas certas demolições, liberar o caminho natural das águas, o que levaria a um custo muito elevado e grandes transtornos. Custo elevado e grandes transtornos. Para muitos moradores, esse foi o preço que o município da Matola pagou quando decidiu fazer demolições parciais destas construções feitas em zonas de escoamento das águas. E todas as águas que vêm dos bairros de Fomento e da Liberdade seguem por este vale em direção ao mar. Só que a construção destes empreendimentos empresariais por volta de 2012 e 2013 acabou piorando a situação das inundações nesses bairros. Tudo porque a água pluvial já não consegue passar com muita naturalidade, e não é só deste lado da estrada. A verdade é que houve um segundo empreendimento, aquele que conseguimos ver mais profundo, que também dificulta a passagem das águas em direção ao mar. Uma situação que, na tentativa de resolver, o Conselho Municipal da cidade da Matola iniciou o processo de demolições parciais para ver se permitia esse curso das águas. Só que no lugar de beneficiar as populações, houve uma sentença do Tribunal Administrativo que decidiu a favor dos proprietários desses empreendimentos.
é um assunto público. O vereador da área diz que o município nunca duvidou que estas construções não deviam ter tido lugar, sobretudo nesta zona de proteção parcial. Porque até onde sei é um processo que foi dirimido no tribunal na primeira instância, recorreu-se, a segunda instância também tomou a sua decisão. Eu acho que neste aspecto, né, o único dever que assiste ao Conselho Municipal é de se conformar com a outra sentença e abster-se de praticar qualquer ato que consubstancie, neste caso, o não cumprimento desta decisão. Na fundamentação da decisão, o Tribunal Administrativo da província de Maputo disse: os prejuízos resultantes da eficácia imediata do ato de demolição parcial lesam os direitos e interesses patrimoniais e não patrimoniais sofridos pelo requerente. Mais adiante, o tribunal afasta qualquer prejuízo ao interesse público pela existência destes edifícios, ao afirmar o seguinte: não se vislumbra um dano gravoso para o interesse público, uma vez que a requerente esteve a dar esforços no sentido de resolver o problema de escoamento de águas pluviais. Se abster e conformar-se com a outra sentença. Só que o município tem outro entendimento. Naturalmente que estas construções obstruem aquilo que é o amortecimento normal das águas, o que por si acaba criando um impacto negativo nas vidas das populações ou das comunidades que estão lá mais acima. O caso do bairro da Liberdade, bem como aqui o bairro Fomento, Tamatola Fomento. Uma realidade que não foi tomada em consideração pelo Tribunal Administrativo, que acabou sentenciando. Acordam os juízes deste tribunal em diferir o pedido de suspensão do ato administrativo apresentado pela empresa Screen Sprint Indústria Gráfica e Serviços. Ganharam as empresas e os direitos coletivos das populações afetadas pelas inundações ficaram para trás. Neste ponto do bairro de Fomento, casas construídas no tempo colonial ficaram inundadas e os moradores abandonaram, transformando-se numa zona fantasma. Eu lembro-me que eu também, na altura de 2000, eu já estava aqui. Dona Teresa tem 73 anos de idade, é das residentes mais antigas daqui e, apesar da idade, a sua memória é muito fresca. Não enchia a água, não enchia. Não enchia porque aquela vala que está ali corria. A água da Liberdade passava para lá, para baixo. E as casas não podiam encher, não enchia. Agora se enche, é por causa da vala. Agora ficaram apenas recordações desses tempos em que as ruas eram transitáveis e os vizinhos conviviam mais à vontade. Até a gente passava, íamos para lá, divertir, passearmos ali, íamos para lá. Tá bem? Eu lembro todas as pessoas que estavam ali, eu recordo delas. Outros foram embora e tal, deixaram as casas. As casas assim, depois de já começar esse problema das cheias. Mas, afinal de contas, quem autorizou estas construções? O que culminou com o avanço da construção também não posso precisar com exatidão o que teria acontecido. Uma dúvida por esclarecer, tal como o caso que contamos já a seguir. Bairro Chumene 3, no limite entre o município de Matola e o distrito de Buane. Esta parcela de terra de 130 por 70 metros é ocupada por uma família nativa desde o tempo colonial, quando a zona não passava de uma vasta área rural ocupada por apenas algumas famílias. O meu sogro foi deportado desse lugar para Goa e cumpriu a escravatura lá, voltou, continuou aqui, nasceu esses 5 filhos, que ele já tem netos também. Entretanto, com a introdução dos municípios em 1998, a zona passou a pertencer ao município da Matola e foi requalificada, tendo sido definida como zona industrial e não residencial.
A partir daí, começou um conflito, porque a parcela foi atribuída a um empresário. Então foi no Conselho Municipal colocar essa questão. O Conselho Municipal disse que não, sim, a zona foi requalificada e por conseguinte essa zona deixa de ser uma zona residencial para a zona industrial. Vocês devem abandonar. Foram várias posições que os lesados fizeram ao município da Matola a contestar a decisão e numa das respostas, datada de 23 de dezembro de 2008, a edilidade disse: Tchumene é considerado um bairro porque deixou de ser uma zona eminentemente rural e passou a ser uma zona urbanizada. É neste contexto que Vossa Excelência acabou sendo apanhado por este plano, estando numa zona reservada a atividades econômicas e a pequenas indústrias e não destinada à habitação. No mesmo documento, o município decide: mas porque a lei o protege, ficam salvaguardados seus direitos. Por o investidor, obriga-se a indemnizá-lo ou compensá-lo, devendo a compensação construir uma casa condigna, no espaço a indicar pelo município. Entretanto, nunca se observou essa recomendação, tendo a família lesada entrado com um processo judicial, mas a sentença saiu a favor do empresário. Quando ele veio aqui com Duarte tentar ocupar esse lugar à força, a autoridade local que conhece a família defendeu e não permitiu que esse investidor ocupasse, deitasse fora a família. Ele, não tendo estado satisfeito com isso, intentou uma providência cautelar junto do Tribunal Judiciário da província de Maputo e que a família foi chamada e julgada e condenada. O artigo 10º do Regulamento da Lei de Terras diz, e passamos a citar: as pessoas singulares nacionais que, de boa fé, estejam a utilizar a terra há pelo menos 10 anos, adquirem o direito de uso e aproveitamento da terra. A família vai mais longe e diz que tem todos os argumentos que provam que tem legitimidade de ocupação desta área por herança, até porque existe aqui o cemitério familiar, onde inclusivamente repousam os restos mortais do casal Muamba, uma situação que é testemunhada por tantos outros nativos daqui de Tchumene 3. Nativos daqui vêm ser arrancados terrenos. A chefe do quarteirão 17, onde se localiza a parceira da família Muamba, nasceu e cresceu aqui, por isso não tem dúvidas. Aquele espaço é deles, eles são nativos. E o município veio parcelar naquela área a dizer que é uma zona industrial. Mas até agora parece que eles não têm espaço para residir. Sem espaço para residir, e agora com uma nova decisão do Tribunal Provincial de Maputo, que determina que a família em causa deve abandonar o local em 10 dias. Vocês estão a imaginar o que significa a família sair daqui, deixar essas infraestruturas, ser escorraçado para ir viver ao relento. Isso também mata. A nossa equipe de reportagem conseguiu falar telefonicamente com o empresário em causa, que, encontrando-se fora da cidade de Maputo, aceitou esclarecer o caso telefonicamente. Como sabe, este terreno foi-nos atribuído em junho de 2003, conforme os documentos da vossa posse, as quais eu facultei as cópias. Desde 2003 a 2007, procuramos de boa fé tomar conta do espaço que nos foi cedido pelo município, mas todas as tentativas foram em vão. Tanto que no ano de 2007, a família do Sr. Alberto, já falecido, recusou-se a abandonar o espaço e, na base do despacho do Conselho Municipal, fizeram em resposta à exposição feita por esta família no mesmo ato e até recusaram-se a receber o referido despacho. O mesmo mostrou-se agastado porque, mais de 10 anos depois de ter sido atribuído e a pagar os devidos impostos e taxas de licenciamento, não pode construir os seus empreendimentos, somando assim elevados prejuízos. Quem me paga os prejuízos? Quem me vai pagar as despesas que eu tive com a limpeza do terreno? Quem vai me pagar as despesas que eu tive com a liberação do muro? Quem vai me pagar as taxas e licenças que eu andei a pagar durante esses anos de obra? E fez questão de nos enviar este documento de 2009, no qual se comprometia a construir uma casa para a família Muamba, mas nunca houve acordo entre as partes.
Eu sempre manifestei meu interesse em conceber, em pagar aquilo que era de direito, uma casa condigna no espaço onde o município determinar. Mas esse espaço, para ser determinado, tem que ser feito um pedido a partir da família que está em causa. Mas essa família recusa-se a pedir um espaço. Diz porque quer que esteja naquele espaço onde eles estão neste momento. A variação de ordenamento territorial no município da Matola tem profundo conhecimento deste caso, só que nos dias combinados não se dignou dar entrevista. E porque a decisão do tribunal falou mais alto, mais uma vez não resta muito para esta família, senão abandonar o local. É o ponto final do Grande Plano. Voltamos para a semana. Boa noite.